que produz? O que produz a união? O que a união produz? É isso que nós vamos ver. O que produz a união? Ponto de interrogação. Nós vamos responder essa pergunta para a glória do Senhor Jesus. Mas antes, vamos ler aqui Salmo de número 133, aonde tem apenas 3 versículos, que diz assim: ó, quão bom e quão suave, ou em outras traduções está agradável, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meu amigo Márcio, Deus abençoe a tua vida, Marcião. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe toda a tua família aí, que Deus guarde aí toda a tua parentela, que nenhum mal chegue na tua casa, amém? Deus aí continue dando saúde para vocês em nome de Jesus. O Fábio também entrando aí. Deus abençoe tua vida, Fábio. Deus abençoe aí a tua casa. Deus abençoe toda a tua parentela em nome de Jesus. Que nenhum mal chegue na tua casa, que Deus guarde a tua vida. Carlos Henrique também entrando aí, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui, para eu não perder meu raciocínio, amém? Então vamos lá. Salmos de número 133, versículo do 1 ao 3, são apenas 3 versículos da palavra de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Versículo 3, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, o Salmo de número 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Graças a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos aí estão entrando ainda, tem mais gente entrando aí. Maria Rocha, Deus abençoe a tua vida, Maria Rocha. Deus abençoe mais e mais em nome de Jesus. Glória a Deus. O Marcião aí também trabalha comigo lá na merenda escolar. Deus abençoe a tua vida, Marcião. Eu creio que a bênção do Senhor está sobre a sua vida lá na cidade de Mauá. Eu creio, nós vamos nos alegrar muito em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos. Salmo de número 133. Para nós entendermos esse salmo de número 133, aonde este salmo fala da importância da união, é necessário nós irmos um pouco para trás na história do povo de Israel. É necessário nós irmos em outros livros para nós entendermos o porquê que Davi expressou esse salmo, compôs esse salmo, dizendo acerca da importância de sermos unidos, da importância. Aliás, eu tenho um lema dentro da minha vida, eu tenho um lema aí no meu dia a dia, uma frase que muitos conhecem, que diz que quem tem amigo tem tudo, né? A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão, e que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Isso aí, querido, também expressa muito a questão da união. Graças e paz, Elcio. Deus abençoe a tua vida, meu querido, mais e mais. Graças e paz, irmã Márcia, glória a Deus. Então vamos lá. Então, para nós entendermos o Salmo de número 133, vamos um pouco para trás da história. Primeiro, por que Davi ele compôs esse salmo? De muitos salmos que Davi compôs, que Davi escreveu, os salmos que Davi compôs estavam muito relacionados àquilo que ele viveu, aquilo que ele presenciou. Quando você vê lá o Salmo 23, onde ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, e por aí vai. Na verdade, ele faz uma comparação do trato, dos cuidados que ele tinha com as ovelhas deles e com o cuidado de Deus para com a vida do ser humano.
Então Davi, ele sempre expressou, sempre compôs salmos mediante aquilo que ele vivia. E isso é muito interessante, querido. Então vamos entender uma coisa. Por que Davi compôs esse salmo de número 133? Então vamos lá. Diz a Bíblia, querido. Vamos lá um pouquinho para nós entendermos. Vamos lá para trás da história. Para nós entendermos isso, querido. Esse salmo ele foi escrito depois que Davi governou toda a nação de Israel, né? Há uma linha de pensamento aonde nos deixa bem claro que esse salmo ele foi composto depois, e Davi compôs esse salmo depois que Davi aí tomou posse, tomou o governo total de Israel. E como isso aconteceu? Vamos lá. Nos tempos de Josué, diz a Bíblia que, voltando para a história, diz a Bíblia que Josué, ele dando sequência à missão que Deus dera para Moisés, diz a Bíblia que quando Josué, ele conquista as terras de Canaã, a Bíblia diz que Josué então ele divide as terras. As terras foram divididas para as 12 tribos de Israel. Então, nesse momento, as 12 tribos de Israel, eles tomam posse da terra que Deus havia prometido lá para Abraão, que passou por Moisés e agora se cumprindo em Josué e sobre as 12 tribos. Então diz a Bíblia que tomando posse de todo o território de Israel, ou seja, tomando posse de todo o território de Canaã, as 12 tribos então cada uma pegou parte desta terra e começaram então a viver, cada um dentro do seu território. Josué morre e entra-se então no tempo dos juízes, ou no tempo da judicatura. Dentro desse tempo, querido, a Bíblia diz que de tempo em tempo Israel levantava-se um juiz para governar o povo. Então tinha lá a tribo de Dan, a tribo de Naphtali, a tribo de Judá, a tribo de Aser, e por aí vai. Então cada tribo que de tempo em tempo tinha aí aqueles ao qual era levantado para julgar a nação de Israel, para julgar um certo povoado. Nessa daí você lembra de Gideão, você vai lembrar de Jefté, você vai lembrar do próprio Sansão, você vai lembrar aí, querido, de Débora e até mesmo do profeta Samuel, que exercia três funções, melhor dizendo, que exercia aí tanto a função de sacerdote, a função de profeta e de juiz, sendo que Samuel foi o último juiz das terras de Israel. Pois bem, o problema era que dentro dessas divisões das tribos, começou-se então a ter um conflito de governança. Então, se governava de um jeito na tribo de Dan, se governava de outro jeito na tribo de Aser, um permitia outra coisa, outro permitia outra coisa. Então, começou-se então a ter conflitos entre as próprias tribos, conflitos, querido, de ideias, conflitos de governo. Começaram então, querido, a ter esses problemas, começou a ter muita confusão, muita controvérsia, as regras, elas divergiam umas das outras, e com isso, o povo de Israel, como muitas das vezes, oscilava na fé, e aí permitia certas adorações, aí era adoração num lugar, adoração em outro lugar, não tinha um lugar fixo. E você sabe que o povo judeu, ele é muito categórico nessa parte. O povo judeu, ele é muito fiel nessa questão da adoração. E nesse tempo, querido, adorava-se em um lugar, adorava-se em outro lugar, enfim, começou-se então a ter esses conflitos de ideia, esses conflitos de governança. Israel então, querido, começou a se cansar desse tipo de governo. Levantam hoje amanhã,
opa, hoje está lá Débora, amanhã está lá Jefité, depois, opa, vem Sansão, e aí tinha todo esse problema, e uma tribo levantava um, outra tribo levantava outro, até que chegou um ponto que o povo pede para Deus um rei que pudesse governar as 12 tribos, um rei que pudesse então governar a todos, um rei que pudesse estabelecer uma linha só de cidadania, uma linha só de vivência, que pudesse estabelecer uma linha só de regras, para que eles pudessem aí, querido, viver em paz. Pois bem, passado então o tempo da judicatura, o tempo do juiz, a Bíblia diz então que o último juiz é o profeta Samuel. O povo pede para Samuel um rei. Deus então, ouvindo o povo, estabelece um rei para eles, ao qual você já sabe que quem foi o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Deus então, ele levanta Saul para governar a nação de Israel, para governar as 12 tribos que estavam agora tendo problema, estavam tendo aí grandes problemas para viverem socialmente. Levantando Saul como primeiro rei de Israel, o povo agora está satisfeito. O problema é que Saul não foi um bom rei. Saul, ele não foi um rei que agradara a Deus. Saul, ele errou muito para com Deus, e errando para com Deus, ele errava para com o povo. Porém a Bíblia diz, querido, que no reinado de Saul também foi um reinado de conflitos, e dentro desse conflito estava Davi, ao qual você lembra, querido, que quando surge Golias, Davi se apresenta, mata Golias, e ali começa agora todos os ciúmes do rei Saul para com Davi. Davi tem que fugir, e aí o conflito entre eles começam então, querido, a aumentar. Aí a Bíblia diz que Saul, por governar mal o povo, uma parte do povo, uma parte dos guerreiros foram com Davi na caverna de Adulão. Agora a Bíblia diz, querido, que depois de toda essa situação, guerras e mais guerras, o rei Saul ele morre. Morrendo o rei Saul, a Bíblia diz, querido, que a tribo de Judá, então ela escolhe Davi para ser o rei de Israel. Porém, as outras 11 tribos não aceitaram. As outras 11 tribos não aceitaram. Depois da morte de Saul, a tribo de Judá levanta Davi como rei de Israel. As outras 11 tribos não concordam com isso. Então as outras 11 tribos se reúnem, então vai atrás de um descendente de Saul. E a Bíblia diz, querido, que então eles encontram Isbosete. Isbosete agora então, um dos descendentes de Saul, é conclamado a rei das 11 tribos de Israel, e apenas uma tribo, ela fica com Davi, que é a tribo de Judá. Porém, entenda uma coisa, querido, a Bíblia diz que Deus havia ungido Davi para ser o sucessor de Saul, antes mesmo, no comecinho do reinado de Saul, porque Saul falhara com Deus. Davi esteve apenas com uma tribo, que foi a tribo de Judá, e as 11 tribos ficou com Isbosete. Pois bem, então agora a Bíblia diz, querido, que a tribo de Judá, que tinha Davi como rei, e a tribo e as 11 tribos que tinha Isbosete como rei, agora começaram a se conflitar, começaram então a ter conflitos entre elas, começaram então a se degladiarem. Era guerra sobre guerra, e isso durou por muito tempo. Por muito tempo essa briga entre a nação de Israel, ela durou por muito tempo, querido. Então era batalha sangrenta,
Eram muitos conflitos, querido, sangrentos, até que, graças a Deus, esse conflito sangrento, que durou por muitos anos, chegou ao fim. E a tribo de Judá venceu a batalha. A tribo de Judá venceu a batalha contra as 11 tribos de Israel. Olha que coisa triste, querido. Acompanhe meu raciocínio. Olha que coisa triste que Davi presenciou. A mesma nação guerreando entre eles mesmos. Os próprios irmãos guerreando entre eles mesmos. Muitos tombaram, muitos foram mortos. Tudo por questão de poder. Em outros casos, capricho. Tudo por não entender o plano de Deus. Esse não era o plano de Deus que eles viessem a se degladiar. Esse não era o plano de Deus que eles viessem a guerrearem um contra o outro. O plano de Deus é que eles vivessem em Canaã, adorassem a Deus e vivessem em paz. Mas eles, querido, inverteram tudo, entenderam tudo errado que Deus havia feito e começaram a querer ser senhores de si próprio. E esse é o problema muitas das vezes, querido. Esse é o problema que às vezes nós causamos. Então a Bíblia diz, querido, que Davi, a tribo de Judá, ela vence a guerra contra as 11 tribos de Israel. Então agora Davi, ele é aclamado. Davi agora ele é colocado, consagrado como rei de todo o Israel. Agora o reinado de Davi, ele é sobre todo Israel. Graça e paz, Leia. Deus abençoe, Leia. Tia Leia, Deus abençoe tua vida, teu esposo, toda a tua casa. Então, a Bíblia diz, querido, que o reinado de Davi agora é sobre todo Israel. O governo de Davi é sobre todo Israel. O que Davi faz então? Então, Davi agora pega todo aquele reino, todas aquelas tribos que estava dividida. Agora ele unifica essas tribos, mesmo cada um tendo a sua descendência, descendente de Azer, descendente de Dan, descendente de Naphtali, descendente de Judá. Ele unifica agora e diz: nós somos um, nós somos Israel de Deus, nós somos o povo, nós somos agora aqueles a qual Deus nos uniu. E agora, querida, a Bíblia diz que Davi começa a colocar ordem no seu reinado. Deus abençoe, Doni. Deus abençoe tua vida, meu querido. Deus, então, querido, usando Davi com toda o seu entendimento de unificação que Deus dera para ele. Davi agora, com toda a direção do Espírito Santo, ele une toda a nação de Israel. E a Bíblia diz que o governo de Davi foi um governo próspero. Davi, ele agradou a Deus no seu reinado. Davi, ele prosperou o seu reino. Ele prosperou a nação de Israel. Em todos os sentidos, Davi e a nação de Israel foi próspero. Prosperou, foi próspero no aumento de terras. O lado territorial aumentou. Davi, ele foi próspero nas conquistas contra os seus outros inimigos. Davi, ele foi próspero financeiramente. O reinado dele foi próspero, enriqueceu. A Bíblia diz também, querido, que Davi, ele foi próspero, não só ele, como a nação, o povo de Israel foi próspero espiritualmente, porque Davi agora pegou apenas um local, Jerusalém, para adorar a Deus. Davi colocou em ordem as coisas. Davi começou a colocar em ordem. Davi separou os levitas, colocou os levitas para servir a casa do Senhor. Davi agora preparou os músicos. Davi agora, querido, colocou toda a obra de Deus em ordem. Então a Bíblia diz que o reinado de Davi foi um reinado próspero. Davi agora, quando ele andava na rua, quando outros israelitas andavam na rua, andavam e se cumprimentavam, andavam em paz, andavam em tranquilidade, andavam em harmonia, andavam agora, querido, todos com o mesmo pensamento de unificação,
de sermos um, de sermos irmãos. Já não estava mais como estava antes. Não, a minha tribo que é melhor, a sua não é a minha. E então entraram em guerra. Davi conseguiu trazer aí, querido, a unificação. E essa unificação trouxe algo muito agradável para toda a nação de Israel. Dentro disso, Davi então compõe esse salmo, porque ele vivenciou todo aquele momento de guerra, e de todo aquele momento de guerra, e guerra, querido, é algo que bagunça, guerra é algo que espalha, guerra é algo, querido, que machuca, guerra é algo que traz mal, guerra é algo que faz mal, é algo, querido, que deixa as pessoas à flor da pele, deixa as pessoas nervosas, até mesmo mata. Guerra, querido, tribulação é algo, querido, que as pessoas ficam impacientes, ficam mal, doentes, enfim, guerra não é bom. Guerra não é bom. Guerra traz desunião. Então a Bíblia diz agora, querido, que Davi, ele unifica esse povo, coloca a obra de Deus em ordem, e então ele, andando pela cidade de Israel, andando por Jerusalém, cumprimentando uns aos outros cumprimentando a ele, e agora ele pôde ver a mão de Deus se cumprindo na vida daquele povo. Ele pôde ver agora aquele povo entendendo que eles eram uma nação, e que eles não poderiam perder essa essência de ser a nação de Deus, unidas e não separadas. Entendamos uma coisa, querido, eu e você, nós necessitamos sermos unidos. Eu e você temos que ser unidos, querido, porque, como eu disse aqui, o livro de Provérbios diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então é bom nós sermos unidos. Você sabe, querido, tem os nossos queridos aí da Crasa, o Nilton aí, o Márcio, a Bel. Tem um problema lá na empresa, que entre os funcionários, eu acredito que não é só lá, eu acredito que tem em outros lugares. Há um problema, querido, entre os funcionários, chamado falta de união. Esse é um problema. A falta de união enfraquece, a falta de união traz, querido, desavença, a falta de união traz derrota, a falta da união, ela causa males. Isso é em toda a área da nossa vida, isso é na área familiar, na área profissional, na área eclesiástica, na área ministerial, na área do esporte, isso é em toda a área. A partir do momento que eu não sou unido, isso me enfraquece. Isso enfraquece o grupo, enfraquece. Então, querido, Davi, ele conseguiu unir a nação de Israel. 12 tribos que estavam divididas, agora é uma nação. Não são 12 tribos, agora são uma nação. Isso é necessário. Isso é algo que nós precisamos colocar na nossa mente. É melhor, querido, que nós venhamos ter amigos, é melhor que nós sejamos unidos, porque a união, ela nos fortalece, a união, ela traz a presença de Deus para nossas vidas. Então, Davi, presenciando toda essa união no seu reinado, então agora ele compõe o Salmo de número 133. O Salmo de número 133, Davi pôde ver, Davi pôde presenciar, vivenciar o que aquela atitude que ele conseguiu fazer, o que toda aquela situação, ele conseguiu ver, querido, que aquela união que ele conseguiu estabelecer sobre a nação, ele pôde vivenciar o que aquela união produziu dentro do povo de Israel, dentro da vida de cada ser humano, de cada judeu nas terras de Israel. Então vamos ver aqui, querido, depois que você entendeu aí o motivo do Salmo 133, vamos então, querido, ler ele e entender mais ainda o porquê que Davi escreveu esse salmo. Então Davi, depois de tudo isso, ele começa dizendo: ó quão bom e quão agradável é, ou suave é, que os irmãos vivam em união. Então ele começa dizendo: ó quão bom. Davi começa dizendo: ó como é bom. Sabe por quê, querido? Porque Davi passava na rua e ele presenciava toda aquela situação boa de se ver. Era boa, era uma situação boa de se viver.
Era um momento maravilhoso que ele estava vivendo, de presenciar o povo unido. Ó quão bom, ó como é bom, ó como é bom nós sermos unidos, ó como é bom nós nos cumprimentarmos, ó como é bom nós conversarmos, ó como é bom que nós nos abraçarmos, ó como é bom. Não é bom brigarmos, não é bom nos guerrear, nos degladiarmos. Isso não é bom, bom é isso. Bom é nós andarmos na rua e termos aí esse momento aí maravilhoso, porque a união produz isso, a união produz esse momento bom. A união produz esse momento bom, querido. Então ele começa com o salmo, tirado lá da sua alma, tirado lá da sua vivência, tirado lá de tudo aquilo que ele viveu. Quão bom, ó como é bom viver dessa maneira, como é bom viver bem, como é bom podermos olhar uns nos olhos dos outros, como é bom. Você lembra muito bem, querido, os mais experientes aí, para não falar os mais antigos, eu e você, nós lembramos, querido, que na rua, quando nós andávamos, opa, bom dia, boa tarde, nós que éramos crianças jogando bola, quando ia passando uma pessoa de idade, parou, a gente falava parou, por quê? Porque tinha um respeito dentro disso daí, tinha um respeito. Era algo bom, era algo maravilhoso, que não sai da mente de nenhum de nós, que vivenciou isso. Davi vivenciou esse momento bom, querido, de sair na rua e poder cumprimentar o irmão, e poder dar a paz de Deus, de chegar, opa, Shalom Adonai, e cumprimentar cada um. Foi algo bom. Foi algo maravilhoso que ele vivenciou. Então ele começa a escrever o Salmo 133. Ó, quão bom! Como isso é bom, poder sair sem guerra, poder sair sem briga, poder sair de casa e poder abraçar o irmão, e poder cumprimentar o vizinho, e poder cumprimentar o povo. Olha isso como é bom, sem ter xingamento, sem ter guerra, sem ter toda essa situação. Meu querido, Davi, ele escreve esse salmo porque ele vivenciou momentos de guerra entre os seus próprios irmãos, entre o seu próprio povo, e isso foi algo que machucou, isso foi algo, querido, que deixou marcas, isso foi algo, querido, que trouxe tristeza para o coração de Davi. E quando ele consegue unificar as nações através do seu reinado, ele viu como isso era bom. Então pacifique, viu? Melhor é sermos unidos do que separados. Mas talvez você possa estar pensando aí, mas pastor, eu estou entendendo, mas tem gente que não quer. Aí é outra história. Se a pessoa não quer, não tem como obrigar, não é? Se a pessoa não quer, não tem como obrigar. Mas quando as pessoas querem ser unidas, não tem coisa melhor, querido. Não tem coisa melhor. Então, queira ser unido um com os outros. Sejamos unidos um com os outros, querido. Porque é através da união que Deus, querido, ele derrama a bênção. Amém? Então ele continua dizendo no versículo 1: ó quão bom e quão suave é. Aqui, o versículo 1 diz: ó quão bom e suave ou agradável é que os irmãos vivam em união. A união também, querido, além de produzir esse momento bom, esse momento maravilhoso, esse momento de bem-estar, a união também, ela produz agradabilidade ou suavidade, leveza. Se você pegar aí, querido, e fazer aí uma análise dessa palavra suave, traz leveza. Se você trazer aí, querido, o significado dessa palavra de suavidade, leveza, nos traz leveza. Leveza, querido, também nos indica liberdade. Sabe aquele momento que a pessoa chega num certo local, aonde para ela traz paz, ela abre os braços, é um sentimento de liberdade, é um sentimento de suavidade, é um sentimento, querido, é um sentimento agradável. Então Davi diz: ó quão bom e quão suave, ou seja, ou agradável, como é leve, como é maravilhoso esse momento, como é bom viver em união. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união.
A união, ela produz o bem-estar, ela produz também, querido, a agradabilidade, a suavidade. Amém, querido? Há mais uma amiga minha entrando aí, a Odete, trabalha com nós lá também. Deus abençoe tua vida, Odete. Deus abençoe tua casa e toda a tua parentela. Então veja bem, o Salmo 133, Davi, ele está relatando o que ele vivenciou. Então agora, depois do momento de guerra, e unido o povo, ele diz: ó, quão bom e quão suave, leve, liberto. Eu estou liberto. Meu irmão, é ruim, é muito ruim você viver em um ambiente onde as pessoas não te querem. É muito ruim você viver num ambiente onde as pessoas querem te prejudicar. É ruim, você já viveu por isso, eu já vivi por isso. Em empresas nós vivemos muito isso. É ruim, querido, quando nós vivemos assim, onde tem pessoas que não querem a união, e sim a guerra. Mas quando nós estamos no momento de união, quando nós nos encontramos com pessoas que querem a união, meu irmão, não tem coisa melhor. É bênção de Deus, é algo agradável, é algo leve. Nós trabalhamos leve. Está aí o Nilco, está na live aí comigo aí, que trabalha comigo lá na merenda. A Odete está aí também, Silvana, Márcia e tantos outros. Mas o Nilco trabalha direto comigo, numa salinha. É só você aí, querido, ele mesmo pode responder aí. Nós damos risada, nós trabalhamos também, viu? Trabalhamos também. Mas nós juntamos o útil ao agradável, porque é agradável trabalhar com o Nil, e é agradável eu trabalhando com ele, é agradável nós trabalhando um com o outro, é agradável, querido, porque nós damos risada o dia inteiro, porque a gente faz aquele dia um dia feliz, um dia agradável de se trabalhar, um dia não pesaroso, mas um dia leve. Então Davi, ele começa esse salmo dizendo assim: ó, quão bom e suave é que venhamos viver em união. É maravilhoso, querido, é maravilhoso vivermos aí unido. É bom eu poder olhar nos teus olhos, você olhar nos meus olhos e sentir alegria de vermos uns aos outros bem. É agradável, sabe? Nesse momento de quarentena, os irmãos aí, a gente liga um para o outro e aí diz: ó, estamos com saudade. Saudade, porque glória a Deus temos a live aí, mas esse momento, né, de estarmos juntos é algo, querido, que é agradável. É bom ficar perto de pessoas que te amam, e é bom ficar perto de pessoas que você ama. É bom, é agradável. A diaconisa Vânia veio esses tempos atrás aqui na igreja, passou uns dias aqui cuidando da netinha, da bonitona Alice. E aí um dia ela veio aqui e fez a live com a gente. Pelo menos para mim, para minha esposa, foi algo agradável. E eu acredito que para ela também foi algo agradável, querido, porque ela mora lá em Salto, não nos vemos muito. Repito, graças a Deus tem essa ferramenta. É agradável vivermos em comunhão, em união. Ó, quão bom e suave. Davi presenciou isso no seu reinado. Depois daquela guerra, o começo do reinado de Davi foi um reinado abençoado. Pois bem, então ele continua dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí o versículo 2, ele continua trazendo o valor desta união, a importância desta união, porque essa união, como já disse, produz um bem-estar, essa união produz suavidade, leveza, essa união produz agradabilidade, é algo agradável. E também essa união, ela é preciosa. A união, ela produz preciosidade. Olha o que diz o versículo 2: é como o óleo precioso. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba e a barba de Arão. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui no versículo 2, na primeira parte. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Entenda uma coisa, Davi agora, ele compara esta união
com uma preciosidade da unção que era feita sobre o sumo sacerdote. Ele traz até a figura de Arão, irmão de Moisés, que foi ungido como sacerdote, como sumo sacerdote do povo de Israel, lá atrás, nos tempos de Moisés. Para você entender, por que ele diz? Por que ele compara o óleo precioso com a união? Entenda uma coisa, querido. O óleo, querido, que era usado sobre o sumo sacerdote, esse óleo era feito por uma receita dada por Deus. Deus, ele deu a receita de como Moisés iria extrair o óleo do azeite para derramar sobre a cabeça de Arão. Não era simplesmente chegar lá, espremer, não. Deus deu a receita de como esse óleo seria feito. Então, querido, esse óleo, ele era feito por uma receita que Deus havia dado para Moisés. Ninguém podia fazer esse óleo a não ser o sacerdote, a não ser aqueles que eram da tribo de Levi. Ninguém podia, era algo, querido, era uma ordem de Deus, de tão precioso que era. E esse óleo, meu amado, ele era composto do azeite mais fino da oliva. Era composto do azeite mais fino da oliva. E junto com esse óleo, junto com esse azeite tirado da oliva, havia mais 4 especiarias extremamente raras e caríssimas, que dava todo aquele aroma, que dava todo aquele perfume, que quando espalhava aquele azeite, se sentia o cheiro de longe, de tão gostoso que era, de tão forte que era. Deus havia dado para Moisés a receita de como fazer esse óleo precioso para derramar sobre a cabeça do sacerdote. E esse derramar não era qualquer pessoa que derramava. Só podia derramar, querido, sobre a cabeça do sacerdote, quem ia ser consagrado a sacerdote. Só podia derramar quem era juiz, ou quem era sacerdote, ou um rei, que poderia então fazer esse ritual, podemos dizer assim, de derramar o óleo sobre a cabeça de uma pessoa para consagrá-la ou a rei, ou a profeta, ou enfim, ou a sacerdote. Então tinha que ser uma outra pessoa, querido, que tinha essa autoridade para isso. E esse óleo, ele era feito dessa maneira, com 4 ervas extremamente raras e caríssimas. E aí a Bíblia diz que Davi, ele diz, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre sobre a barba de Arão e desce até a sua orla, até o final. Olha que coisa interessante aí. Davi, ele expressa, querido, como é preciosa a união e como ela deve ser na tua vida, do começo ao fim. Do começo ao fim. O óleo, ele vinha escorrendo, pegava todo o corpo de Arão, abraçava todo o corpo de Arão, tomava todo o corpo de Arão e ia até os pés de Arão, pegando todo o corpo de Arão. União é isso, querido. União é algo, querido, total. União é algo que abrange, querido, toda a nossa essência, todo o nosso ser, toda a nossa vida. União é algo, querido, que é para nós preservarmos até o fim, do começo ao fim. Então você louve a Deus pelas pessoas ao qual Deus tem colocado na tua vida, para que ela seja unida com você. Que você louve a Deus por isso, que eu venha louvar a Deus por isso, pelas amizades que Ele tem colocado na tua vida e na minha vida. Que venhamos manter isso do começo ao fim. Do começo ao fim, é como óleo precioso que desce a cabeça de Arão, desce até a barba de Arão, e vai até a sua orla, do começo ao fim. Que Davi queria é que aquela união, a ideia de Davi, quando associa, compara essa preciosidade do óleo derramado sobre a cabeça de Arão, é dizendo isso:
O que Davi queria que essa preciosidade da união fosse do começo ao fim. Do começo ao fim. Então eu louvo a Deus pela tua vida, por fazer parte da minha vida. E que essa união possa ser do começo até o fim. E se um dia eu vim falhar com você, que você me perdoe. E se um dia você falhar comigo, porque nós somos passivos de erro, não de maldade, então que você me perdoe, porque quando nós somos unidos, nós compreendemos os erros uns dos outros, e nós aí, querido, então, colocamos por terra esses erros e continuamos junto para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Pois bem, vamos lá então, para nós continuarmos, no versículo 3, continuando então, acerca do que essa união produz bem-estar, produz suavidade, leveza, momentos agradáveis. A união, ela produz preciosidade no relacionamento, amém? Como aí o óleo precioso que descia sobre o sacerdote, óleo finíssimo, raro, caro. Olha, união é coisa preciosa, união, querido, é algo que você precisa guardar. Guarde essa união, guarde a amizade, guarde, querido, guarde a união. União é algo precioso que Deus deu para nós. Ao Eduardo Zenibim aí também. Zenibim, meu queridão, saudade de você, trabalha conosco lá também. O povo da merenda escolar está em peso aí, hein, Nil? Graças a Deus. Deus abençoe, Eduardo. Deus abençoe sua esposa. Deus abençoe toda a tua casa. Que Deus livre a tua casa de todo mal. Então entendemos uma coisa, querido, guarda a união, guarda, porque isso é algo precioso. Muita gente, querido, não consegue entender a preciosidade de sermos unidos, mas que eu e você possamos entender para a glória do Senhor Jesus. Amém? Versículo 3, vamos lá, para nós darmos continuidade. Glória a Deus. É como o orvalho de Hermon, é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aqui é algo, querido, que ele continua, Davi agora, ele continua trazendo, querido, como a união é algo que ela tem que continuar e ir longe. Não interessa a distância, que nós possamos nos mantermos unidos. Ora, está aqui, ó, estamos nessa live, está aí Aparecida, lá de Minas Gerais, está lá a nossa irmã Diaconisa Vânia, lá de Salto, tem lá a Andréia, de Minas também, tem a irmã Rosana Cipriano, de Minas, ora, tem o Nil de São Bernardo. Estamos distantes, mas somos unidos num sentimento bom, somos unidos, querido. Temos aí, querido, o sentimento de sentimento bom um para com o outro. Nós queremos ver um ao outro bem. Então, independente da distância, nós estamos unidos. Por que eu estou falando isso? Porque Davi, ele traz a comparação do Hermon junto com o Monte Sião. Mas vamos entender isso aqui. É como o orvalho do Hermon. Hermon é um monte em Jerusalém, é o monte mais alto de Jerusalém. Hermon, querido, é só você pegar o mapa de Jerusalém, a geografia bíblica. Eu amava essa aula, quando eu tinha essa aula. O Hermon, ele ficava na parte norte, fica na parte norte de Jerusalém, na parte norte de Israel, perdão. E o Monte Hermon é o monte mais alto que tem em Israel. Naquele monte também aconteceu ali, querido, de acordo com os registros teológicos, a transfiguração. Mas vamos deixar essa parte para lá, para outra mensagem. Então o Hermon é o monte mais alto que tem em Israel. E no topo do monte há muitas geleiras, se formam muitas placas de gelo. O Hermon, ele abastece todo Israel. Olha o Júnior aí, o Júnior Halley aí também. Aí também trabalha com a gente também. Deus abençoe, Júnior. Deus abençoe a vida, toda a família. Tia Cida, tio Douglas, Deus abençoe a vida de vocês também. Então veja bem, o Monte Hermon é o monte mais alto de Israel, e ele abastece todo Israel. Então a Bíblia diz o seguinte: como o orvalho do Hermon, quando bate o sol no Hermon, aquela água
ela evapora, sobe aquele vaporzinho, e aquele vaporzinho se torna um orvalho sobre o Hermon. Então Davi diz, querido, que como o orvalho do Hermon, que rega, que cuida ali das plantações do Hermon, que cuida das plantações também em volta do Hermon, aonde a terra ela é totalmente ali regada pelo orvalho do Hermon. Entenda uma coisa, a minha união, a tua união, ela tem que ser regada a cada dia. Ela tem que ser regada a cada dia. Que possamos a cada dia, querido, deixar a nossa união sempre regada, sempre viva. Que a nossa união continue, querido, sempre firme e ligada para a glória do Senhor Jesus. Então ele diz, como o orvalho do Hermon, e como desce sobre os montes de Sião. Epa, o Hermon está aqui no norte, o Monte Sião está no sul. A distância ela é grande de um para com o outro. E como o Hermon, e como o orvalho do Hermon, e como as águas do Hermon também abençoa a vegetação de Sião. Se Sião está no sul e o Hermon está no norte. Por isso que eu digo aqui, querido, independente da distância, nós temos esse sentimento de união, de unidade, e isso é agradável aos olhos do Senhor. Isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. A união produz, querido, e produz esses momentos bons. A união produz, querido, esses momentos agradáveis. A união, ela produz essa preciosidade em termos um com o outro. A união, querido, ela também, querido, produz a bênção de Deus. A união, ela produz a bênção de Deus, a bênção da provisão em nossas vidas. Então o Hermon, Davi compara o Hermon agora, o orvalho do Hermon, e esse orvalho ele desce sobre os montes de Sião. Ora, entenda uma coisa, querido, as águas do monte Hermon, ela vai descendo, e ela começa então, querido, a desaguar no Jordão. A nascente do Jordão, ela vem do Hermon. Do Jordão, querido, passa pelo lago de Ula. Do lago de Ula, querido, vai até o mar da Galileia. O Jordão continua, pega o mar da Galileia. Do mar da Galileia, querido, pega o Jordão e passa agora no Mar Morto. E encerra ali no Mar Morto, deixando o Mar Morto com água. Ou seja, vamos fazer aqui um entendimento da bênção. As águas do Hermon mantêm o Mar Morto com vida. Dá para entender isso? Olha aí como Davi, ele liga toda essa geografia bíblica e compara com a nossa preciosidade. Se eu manter a minha união contigo, você pode estar onde você quiser. Esse sentimento bom, esse sentimento agradável, esse sentimento precioso, querido, ele vai contigo aonde você estiver, e ele vai comigo aonde eu estiver. Ele diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. As águas do Hermon desagam até, ela passa por todo Israel. As águas do Hermon passam por todo Israel, regando todas as campinas de Israel, principalmente o monte de Sião. Então ele compara essa ação graciosa, abençoada do Hermon, que desce as suas águas e também abençoa o Monte Sião, que está lá do outro lado, no lado sul de Israel. Entenda uma coisa, querido, quando nós temos união um para com o outro, querido, não importa a distância, nós sentimos esse momento agradável, nós sentimos esse momento bom, nós nos alegramos uns com os outros, querido, porque sabemos desse amor de Deus derramado em nossas vidas. Está lá o nosso irmão Marcelo de Birício, que é lá de Mauá também. Então é toda uma ligação de Deus em nossas vidas. Já Davi, ele compara então, querido, essa união, ele compara aí, querido, esse valor da união com o Monte Hermon, que do Hermon ele rega todas as águas de Israel, querido, e deságua lá no Mar Morto. E há uma profecia que o Mar Morto
vai dar vida, que o mar morto ele vai produzir peixes, mas aí é uma outra história profética. Então Davi, ele compõe esse salmo nestes momentos que ele vivenciou, e agora ele escreve esse salmo dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É precioso como óleo, o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e desce até as suas orlas, aleluia, como o orvalho do Hermão, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Todo orvalho, toda a água do Hermão produz vida em Israel. Ali o Senhor produz a vida e a bênção para sempre. A bênção e a vida para sempre. Tem um contexto aqui também do céu, querido. Entenda uma coisa: se eu não amar, se eu não perdoar, é algo difícil para a minha vida, é algo preocupante. Então que nós venhamos ser unidos. Tire todo o mal da tua vida, tire toda a malignidade e sirva a Deus com união, com alegria na alma, porque ali do irmão, ali o Senhor ordena a bênção. Então eu quero encerrar que o ali seja aqui, que o ali o Senhor ordena a bênção aqui, para a glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Ó quão bom e suave é que possamos viver em união, em nome de Jesus. E por isso que Davi então escreveu o Salmo 133, porque ele vivenciou toda a guerra e depois ele vivenciou a paz que Deus dera para o seu povo, em nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus.